Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a professora Cíntia e nesse vídeo nós vamos fazer a correção da semana 1 do PET de Matemática do 8º ano, volume 2. É o PET do ano de 2021. Então vamos às questões, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo. Então essa semana o PET está lidando com potências e raízes, então, você vai fazer a leitura, ver os exemplos, né? E a gente vai passar aqui para a resolução de atividades. No número 1, pede para a gente transformar cada um dos produtos de fatores iguais numa só potência e calcular o resultado. Bom, então quando eu tenho aqui, por exemplo, o menos 2, multiplicando por ele mesmo, olha, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu posso escrever ele como sendo essa potência aqui, olha, menos 2 elevado a 5. Então, isso aqui é escrever em forma de uma única potência. A resolução é a gente efetuar aí a multiplicação, né? É a gente fazer o 2 vezes 2, aliás, o menos 2, deixa eu colocar mais bonitinho aqui. Aqui. O menos 2 vezes menos 2 a 5 vezes, né? Aí, aqui, o que a gente vai fazer? A gente teria que fazer menos 2 vezes menos 2, mais 4. Mais 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 2, mais 16. E mais 16 vezes menos 2, menos 32, que é esse resultado aqui. Agora eu vou dar um macete. Quando a gente tem um número negativo, né, como é o caso do 2, e o expoente ímpar, o resultado ele vai ser negativo, né? Porque nessa multiplicação de sinais, olha, menos com menos, mais com menos, menos com menos, menos com mais, menos. Então, sempre que a base, né, é um número negativo e o expoente é ímpar, o resultado ele vai ser negativo. Se for a base negativa e o expoente par, aí o resultado é positivo, tá? Aqui nós temos, olha, 1 sobre 7, vezes 1 sobre 7, vezes 1 sobre 7. Então, você vê que o fator, ele repete 3 vezes. Então, nós temos 1/7 elevado a 3. Resolvendo isso, olha, 1 vezes 1 vezes 1 é o próprio 1, né? E 7 vezes 7 vezes 7 dá 343. Na letra C, é 81, repetindo 3 vezes. Então, a gente tem 81 elevado à terceira potência. Deixa eu consertar aqui. Resolvendo isso, né? 81 vezes 81 vezes 81, a gente chega no resultado de 531.441. No caso do menos 10 vezes menos 10, nós temos menos 10 ao quadrado. Quando eu estou falando de 10, olha, 10 ao quadrado, é só a gente acrescentar zero. Se o expoente é 2, eu coloco 2 zeros, dá 100. E aqui fica positivo. Lembra do que eu falei? Olha, a gente tem um número negativo elevado a um expoente par. Quando o expoente é par, o resultado é positivo. Menos vezes menos dá mais 10. E aqui, por fim, olha, a gente tem o 10 repetindo 1, 2, 3, 4 vezes. Então, é 10 elevado à quarta potência. Que é a mesma coisa, olha, eu coloco 1 e coloco 4 zeros, olha, 1, 2, 3, 4. Então, dá 10.000. Essa aí é a questão número 1. Vamos para a próxima. A número 2 pede para a gente calcular cada uma das potências, né? E se o resultado for uma fração, pede para transformar em número decimal. Então, a gente começa aqui, olha, por esse 10 elevado à terceira. Então, a gente já viu, é menos 10 elevado à terceira. Eu já vi que é um número negativo elevado a expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Como é 10, olha, é só eu acrescentar 3 zeros, né? Não é isso que está aqui no expoente? Então, dá menos 1.000. Depois eu tenho menos 8 ao quadrado. Menos 8 vezes menos 8 vai dar 64 positivo. É aquele mesmo processo lá de cima, é como se eu voltasse, né? Aqui, olha, menos 8 vezes menos 8. O resultado aqui, o número é negativo, o expoente é par, o resultado é positivo, dá 64. Eu não vou indicar todas as continhas aqui, mas você já entendeu como é que é feito, né? Então, menos 8 vezes menos 8, 64 positivo. No caso do 6 à terceira, é o 6 vezes 6 vezes 6. Isso aqui dá 216. O menos 4 elevado à quarta potência, eu de cara já sei que dá um resultado positivo.
Não precisa colocar o mais na frente, quando o número é positivo, é só não colocar sinal, mas eu vou colocar aqui só para vocês entenderem. Então, olha, número negativo elevado a expoente par, o resultado vai ser positivo. E aí é fazer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, isso aqui vai dar 256. Agora, quando eu tenho aqui, olha, esse menos 2 elevado ao quadrado, esse aqui eu vou pegar um espacinho para a gente entender um pouco. Quando eu tenho... Aliás, esse aqui não precisa não, achei que é da fração. Aqui vai caber aqui mesmo. Então, eu tenho, olha, o menos 2 elevado a 2. Percebam que antes estava entre parênteses, né? Olha, o menos 10 elevado a terceira. O que significa? Que o sinal aqui também estava elevado. Nesse caso aqui, olha, o sinal não acompanha o expoente. Esse expoente é válido apenas para o número. Então, o sinal aqui continua negativo porque ele não vai ser multiplicado. Viram a diferença? Olha, menos 4 à quarta, todo o valor, todo o número, inclusive o seu sinal, está elevado à quarta potência. Aqui na letra E isso não acontece. É só o numeral 2 que está elevado ao quadrado, o menos não. Então, o resultado aqui vai ser menos 4 por esse motivo, né? Então, 2 vezes 2, 4. O sinal negativo não está elevado, então ele continua aí no resultado. Agora, a F, sim, é um caso específico, olha, onde a gente vai ter um número elevado a um expoente negativo. Quando isso aqui acontece, a gente inverte o número e eleva ele a um expoente par, né? Um expoente positivo, perdão. O que é inverter o número? Quando eu tenho uma fração, por exemplo, 2 quintos, o 2 é numerador, o 5 é o denominador, o inverso dela é 5 sobre 2. Então, inverter o número é você inverter, colocar o numerador no lugar do denominador e vice-versa. E você pensa, poxa, mas o 10 ele é um número inteiro, ele não é fração. Mas todo número inteiro, ele pode ser escrito como forma de fração sobre 1, né? Então, 10 sobre 1 é a mesma coisa que 10. 10 elevado a menos 3 sobre 1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Por quê? Para eu saber que o inverso de 10 é 1/10. E aí, sim, eu elevo isso a expoente positivo. Então, aqui eu teria 1 sobre 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Então, vou colocar o resultado aqui. Então, dá 1 sobre 1000. E como foi pedido lá, a gente coloca isso em forma decimal, né? Falou que quando for fração é para colocar na forma decimal. Isso aqui é a mesma coisa que 0,001. Tá vendo? Olha, 3 casas depois da vírgula. A letra G, 0 elevado a 21. O 0 elevado a qualquer valor é o próprio zero, tá? Menos 45 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Então, isso aqui dá menos 45. Aí nós temos 1000 elevado a 0, propriedade. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Tá? Então, qualquer número diferente do 0 elevado a 1 é igual a 1. O J, a gente tem 1 meio elevado a terceira. Então, eu tenho aqui 1 meio elevado a terceira. Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. O resultado aqui é 1/8. Como pediu para colocar na forma decimal, né? Toda vez que aparecer aí uma fração, aqui vai dar 0,125. Fazendo aí a divisão, tá? Ou 125 centésimos. Prosseguindo. Aí nós temos menos 1 elevado a 55. Vai ser 1 mesmo, né? Que o 1 elevado a qualquer valor é 1. E como ele é negativo e o expoente é ímpar, eu sei que o resultado é negativo. Então, não preciso ficar calculando sinal para saber qual vai ser o resultado aqui, né? Eu tenho 1 meio elevado a menos 6. Lembra? Quando eu tenho um número elevado a expoente negativo, eu vou inverter o número e elevar a expoente positivo. No caso de 1 meio, o inverso vai ser 2 sobre 1 ou simplesmente 2. E aí eu posso elevar a sexta potência, então vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, e o resultado vai ser 64. Aí eu tenho 5, menos 5 elevado a menos 2. Vou inverter. Inverter não tem nada a ver com sinal, tá, pessoal? Então, é menos 1 sobre 5. Então, o sinal aqui continua. Elevado a 2. É o sinal do expoente que fica positivo. Aí, como está tudo elevado a 2, o sinal também conta. Então, número negativo elevado a expoente par dá resultado positivo. Então, aqui a gente vai ter 1
25 avos, né? 1 vezes 1, 1, e 5 vezes 5, 25. Colocando isso aqui em forma de fração, dá 6,25. Ficou meio feinho, 6,25. Ok. Aí nós temos menos 1 quinto elevado a menos 3. Então, a mesma coisa, eu vou inverter, né? Então, menos 1 quinto vai passar a ser menos 5 elevado a 3 positivo. O resultado vai dar negativo, porque nós já sabemos que número negativo elevado a expoente ímpar dá negativo. E é só multiplicar, né? Então, 5 vezes 5, 25, vezes 5 de novo vai dar 125. Então, o resultado aqui é menos 125. 2 quintos elevado a menos 2 é 5 meios. Eu inverto o número e elevo a expoente positivo. Então, vai dar 25 sobre 10, que a gente pode colocar aí também na forma decimal, né? Como é pedido aí no caso desse exercício. Então, aqui, ó, a gente vai ter 25 dividido por 10 dá 2,5, né? Dividir por 10 é só andar com a vírgula. Por fim, a letra P, ficou bem grandinha essa semana do PET, né? Mas vamos lá. A letra P, olha, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso é a mesma coisa, a gente já sabe que é o 10 elevado, é só contar 1, 2, 3, 4, é 10 elevado à quarta. E para colocar o resultado, é só colocar o 1 e 4 zeros na frente, né? O número do expoente aqui que determina a quantidade de zeros. Então, tem 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aí o valor de 10 mil. Então, tá aí para vocês a questão número 2. Deixa eu consertar esse 5 aqui, que ele ficou esquisito, né? Olha, dessa letra aqui, desse H aqui. E se você quiser dar uma pausa aí no seu vídeo e conferir as respostas, tá ok. Vamos para número 3. Ela pede para escrever abaixo os números em forma de produto ou potência de 2, 3, 5, 7 ou 10. Então, vamos lá. Nesse caso específico, pessoal, a gente vai ter que trabalhar com fatoração em alguns casos. Tá? Então, eu vou passar aqui para o lado, porque nós vamos fatorar alguns valores para vocês verem como é que a gente faz, para vocês visualizarem, né, como a gente vai fazer para transformar um número e escrever ele na forma de potência. Então, eu tenho, por exemplo, a letra A do 3, o 128. Eu vou fatorar o 128. Fatorar, eu vou dividir, né? Significa aí que eu vou dividir pelos números primos. Eu vou decompor ele em fatores primos. Quem são os números primos? Aqueles que são divisíveis apenas por 1 ou por ele mesmo, vocês lembram? Então, nós temos aí o 2, o 3, o 5, o 7, 11... São infinitos números, mas a gente tem que lembrar dos primeiros. O 128 é um número par, então eu vou poder dividi-lo por 2, que é inclusive o único número primo par, né? Vou fazer a divisão, olha. 128 dividido por 2, 64. 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. Eu vou dividir enquanto for possível. 16 dividido por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui eu posso contar, olha, em fatores primos, o 128 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repetiu 7 vezes, então é a mesma coisa que escrever 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. Então, aqui a resposta é 2 a sétima. Para a gente escrever depois... Veio aí 50 mil. Eu posso escrever como um produto aí, né? Eu posso escrever que isso aqui é a mesma coisa que 5, olha, vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. Vocês concordam que 50 mil vai ser a mesma coisa que 5 vezes 10 mil? Então, o 10 mil é a mesma coisa que 10 elevado à quarta. Então, eu posso escrever dessa forma. Na letra C, nós temos aí o 729, a gente também vai decompô-lo em fatores primos. Como ele é um número ímpar, não divide por 2, eu vou começar dividindo ele por 3. Ele é divisível por 3. Vocês lembram qual que é o macete para a gente saber se o número é divisível ou não por 3? É só você somar os algarismos. Se a soma dos algarismos for um número múltiplo de 3, então o número é divisível por 3. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, 7, com mais 2, 9, com mais 9, 18.
18 não é múltiplo de 3? Então, 729 é divisível por 3. Então, dividindo aqui, vai dar 243. Dividindo por 3, vai dar 81. 81 por 3, 27. 27 por 3, vai dar 9. 9 por 3, vai dar 3. 3 dividido por 3 dá 1. Chegamos no 1, terminou a fatoração. Então, o 729 é a mesma coisa que 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é a mesma coisa que 3 elevado à sexta potência. Tá aqui o nosso resultado. Aí eu tenho 4 sobre 9, né? Pensar aqui, olha, 4 nonos na letra D. Eu não preciso nem fatorar, eu sei que 4 é 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. E 9 também é um quadrado perfeito, ele é 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Ou seja, eu posso escrever isso aqui como sendo 2/3 ao quadrado. É uma forma de representar. Então, 2/3 elevado à segunda potência. O menos 8, o 8 a gente também já consegue fatorar ele sem muita complicação. O que é o 8? É 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, né? Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que o menos 2 elevado a 3. Vamos para o 256. Vamos ter que fatorar ele aqui também, né? Então, tem aqui, olha, 256. Vamos fatorar. É o número par, vou começar dividindo ele por 2. Então, por 2 dá 128. Por 2 dá 64. Por 2, 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Que dividido por 2 dá 1. Então, nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 a oitava. Então, vamos completar aqui como sendo 2 elevado a 8. E assim vocês vão fazendo, né? Tem que fatorar aí a maioria dos números. A gente vai para o 1024 aqui, olha. Quando a gente vai fatorar ele, vamos dar um espacinho aqui. A gente pode até começar a aproveitar, né? Olha, porque se eu pegar o 1024, ele é divisível por 2. Então, dividir 1024 por 2 vai dar 512. Dá para dividir por 2. Vai dar 256. Eu já vi aqui que o 256 é 2 oitava. Então, 1024 vai ser quanto? Vai ser 2 elevado a 8, 9, 10. Eu tenho mais 2 fatores aqui, né? Então, eu posso dizer, olha, que é 2 elevado a 10. A gente ganha um pouquinho de tempo e faz um pouquinho menos de conta, né? Então, 1024 dá 2 elevado a 10. Aqui não é fração. Deixa eu colocar direitinho aqui. Nós temos 2 elevado a 10. A letra H é menos 25 sobre 64. Então, também, olha, eu vou dizer que vai ser menos 5 sobre 8 ao quadrado. Porque 25, 5 vezes 5, 25. 8 vezes 8, 64. Porque eu deixei o sinal para o lado de fora. Porque tem que dar um resultado negativo. Se eu colocar o sinal dentro do parêntese, daria 25 sobre 64 positivo. Como não é o que a gente quer, o sinal fica do lado de fora, ok? A letra I é menos 125. 125, olha, eu vou fatorar ele aqui rapidinho. Ele não é divisível por 2, também não é por 3, mas é por 5. Então, 125, olha, divide por 5 dá 25. Que divide por 5 dá 5, que divide por 5 dá 1. Então, isso aqui vai ser menos 5, elevado a 3. No caso aí desse menos 0,7 ou 7 centésimos, para a gente poder resolver, né, essa potência, a gente pode fazer o seguinte. Nós podemos passar ele para a forma de número... Vou colocar ele para a forma de número decimal, né? Então, eu tenho aqui 0,07. Isso vai ser a mesma coisa que 7 centésimos. E eu posso escrever em notação científica, já que quer em produto,
eu posso escrever isso também como sendo 7 vezes 10 elevado a menos 2, né? Então, tá aí a resposta da nossa questão. Deixa eu colocar aqui menorzinho. Isso aí. Aí nós temos 32 mil. A princípio, eu já posso escrever aqui, olha, 32 vezes 10 a terceira, para dar uma economizada na gente aí. Só que o 32 também pode ser fatorado, né? Então, se eu fatorar 32, ó, até já tem ele fatorado por aqui, quer ver? Eu aposto com vocês que já tem algum desses que nós fizemos aqui. Olha ele aqui, ó, 32 por 2 é 16. Então, contando daqui para baixo, olha, vai dar 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, eu poderia escrever isso como sendo 2 à quinta vezes 10 à terceira. Ok? Aqui também tivemos a anotação científica, olha. Eu tenho esse valor aqui. Então, vamos dar com a casa, olha, 1, 2, 3 vezes. Então, vai ser 1,25 vezes 10 elevado a menos 3. Lembrando que quando a gente está falando de número decimal, né, estamos andando com a casa aqui para a direita, o expoente ele fica negativo. Por fim, a gente tem esse valor aqui, né? Então, 8 milhões e 100. A gente vai colocar ele como sendo 81 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. E 81 a gente já viu aí que ele é aqui, ó, 81. Ele vai ser 3 elevado a 1, 2, 3, 4. Então, eu posso escrever como 3 à quarta vezes 10 elevado a 5. Então, deixa eu apagar isso aqui para não confundir vocês. E vou focalizar aqui o 3, as respostas, para que vocês possam conferir aí com os resultados de vocês. Tá certo? Tá aí. Questão número 3. Vamos para o número 4. A número 4, ela fala que utilizando as potências de 10, decompõe o número a seguir. Aqui, olha, a gente tem 8.527. Então, 8.000 é a mesma coisa que 8 vezes 10 a terceira. Então, eu completo aqui com 8, tá vendo? Aí nós temos o 5, ele tá na casa aqui, ele tá no valor posicional dele é 500. Então, é a mesma coisa que 5 vezes 100, ou 5 vezes 10 ao quadrado. Então, tem que colocar um vezes aqui, né, ó. Deixa eu colocar um sinalzinho mesmo. Então, 8 vezes 10 a terceira, mais 5 vezes 10 ao quadrado, que vai caber o 2, ó, tá ali na posição de 20, e aqui o 7, né? Por que 10 elevado a 0? Porque todo número elevado a 0 é 1, e 7 vezes 1 dá 7. Então, fica assim a composição do número. Coloquei um pouquinho maior para vocês enxergarem. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou ter aqui esse 4 no valor de 400. Então, é 4 vezes 10 ao quadrado, né? Que é a mesma coisa que 4 vezes 100. Mais, vou ter o 8 na posição aqui de 80. Então, vezes 10 elevado a 1. Mais o 4, que está na unidade, vezes 10 elevado a 0. E ainda tem a parte decimal, né? Bom, eu vou continuar. Então, vai ser mais 3 vezes 10 elevado a menos 1. Lembra que a gente viu lá em cima, né? Quando está falando de fração, a gente eleva expoente negativo. Mais 5 vezes 10 elevado a menos 2. Então, tá aí também a questão número 4. A questão número 5, ela dá um exemplo aqui de fatoração e pede para a gente fazer a mesma coisa, né? Então, nós vamos fatorar esses valores aqui. Então, o 180 já está de exemplo, a gente vai fazer o 207. Eu posso dividir o 207, pessoal, por 3. 207 dividido por 3 vai dar 69. Também divisível por 3, vai dar 23. O 23 também é um número primo, ele só é divisível por 1 ou pelo próprio 23. Então, eu divido por ele. Nós vamos ter aqui, olha, 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3 vezes 23. Então, aqui o resultado, olha, é 3 vezes 3 vezes 23, que é 3 ao quadrado vezes 23. 864.
Então, deixei ele fatorado aqui, ó. Então, vocês podem dar uma pausa e ver a fatoração. Então, dividir por 2, do 432, por 2, 216. Aí, chegou no 54, dividir por 2, deu 27. 27 não é mais divisível por 2, eu passo para o próximo número primo, no caso foi 3. Então, nós achamos aqui, olha, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. O 2 se repetiu aí 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, já vou colocar aqui, olha, 2 elevado a 5 vezes 3 elevado à terceira potência, né? O 3 repete 3 vezes. Mesma coisa vamos fazer com o 484. Então, aqui deu, olha, dividir por 2, é 242, por 2, 121. O 121 ele foi divisível por 11, que dá 11, por 11, que dá 1. Então, aqui nós temos 2 ao quadrado vezes 11 também ao quadrado. Por fim, vamos fazer o 625. Nós vamos ter, olha, 5 elevado à quarta potência, né? 625 dividido por 5 vai dar 125, dividido por 5, 25, por aí vai. Então, aqui a gente tem 5 elevado a 4 e tá aí a nossa questão número 5. Questão número 6. Os números 484 e 625, fatorados acima, são conhecidos como quadrados perfeitos. A raiz quadrada de qualquer número elevado ao quadrado é o próprio número. E a raiz quadrada pode ser calculada de diferentes maneiras. Então, tem um exemplo, né? Olha, olha o cálculo mental da Lili. Ela falou que se 20 vezes 20 é 400, então a raiz de 400 é a raiz de 20 ao quadrado, que é igual a 20. Outra forma de calcular a raiz quadrada é seguir os passos da fatoração. A gente tem aí uns exemplos de fatoração, né? Então, aqui, olha, veio 625, né? 180. Então, você pode fatorar e achar a raiz exata ou você pode simplificar. E aí, pede para a gente efetuar, né, a fatoração desses números que estão aqui. Nós vamos definir se ele tem raiz exata ou se a gente vai simplesmente simplificar aí o radical. E depois a gente vai colocar na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, olha, o 1024 está aqui fatorado. A gente até já tinha feito uma fatoração dele anteriormente, né? Mas ele está inteirinho aqui fatorado para vocês verem. E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse resultado aqui dentro da raiz e vamos simplificar. Então, a raiz de 1024 vai ser a mesma coisa que a raiz de 2 elevado a 10. A raiz aqui, o índice dela é 2, né? É raiz quadrada. Então, eu posso dividir isso aqui, ó. Vou dividir esse 2 pelo 10. Então, 10 dividido por 2, né? Ao contrário. 10 dividido pelo 2 do radical vai dar 2 elevado à quinta potência. E o que é 2 elevado à quinta potência? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Isso aqui vai dar 32. Significa que a raiz de 1024 é o 32. Tá aí, raiz de 1024 é igual a 32. Vamos fazer o 162 agora. Então, olha, já fatorei o valor aqui, tá vendo? 62 dividido por 2 deu 81, por 3, 27, até finalizar a fatoração. Então, aqui, olha, nós vamos ter a raiz de 2 vezes 3 à quarta. Aí, como eu disse, o índice da raiz é 2. Dá para dividir esse 4 aqui pelo 2, mas o 2 aqui não dá, né? Então, quando não dá para simplificar, ele continua dentro do radical. Então, eu tenho 3 à quarta. 4 dividido por 2 dá 2. Então, vai sair 3 ao quadrado, raiz de 2. Porque esse 2 aqui eu não consigo simplificar da raiz. 3, deixa eu colocar mais longe, está parecendo que esse 2 é do radical, né? O 2 é expoente do 3. 3 ao quadrado é 9. Então, nosso resultado é 9 raiz de 2. Vamos para a letra C, que é a raiz cúbica de 343. Então, fiz a fatoração aqui, ele é divisível por 7. Então, nós vamos ter 7 elevado à terceira, né? Coloquei errado aqui. Então, é 7 vezes 7 vezes 7, ou 7 a terceira. E vamos colocar aqui no radical, então, né? Então, vai ser a raiz cúbica de 7 a terceira. E a gente pode cancelar isso aqui, né? Então, esse 3 com o 3 vai sair simplesmente 7 aqui do radical. Né? Já que agora é raiz cúbica e não raiz quadrada mais. Então, no caso da letra C, a raiz cúbica
do 343 é igual a 7. No caso da letra D, pessoal, é a raiz de 3.600. Então, a gente teria que fatorar, vai dar uma fatoração bem grandinha. Mas pensa aqui comigo. 3.600 pode ser escrito como sendo 36 vezes 100. Vocês concordam? E eu conheço a raiz de 36, também conheço a raiz de 100. Eu posso dizer que o 36 é a mesma coisa que 6 ao quadrado. Se tiver dificuldade, é só fatorar. É mais fácil fatorar o 36 do que o 3.600, concordam? Vezes 10 ao quadrado, né? É a mesma coisa que 100. Então, aqui eu posso cortar, né? Ali na raiz quadrada, a gente pode cancelar aqui, aqui e aqui. Sai 6 vezes 10. Então, é só resolver essa continha aqui. 6 vezes 10, 60. Ou seja, a raiz de 3.600 é 60. É um jeitinho mais fácil de fazer essa questão aqui, né? No caso da letra E, a gente quer a raiz de 225. Então, a gente vai fatorar o 225, ok? Então, vai ser divisível por 5. Né? Então, 225 dividido por 5, isso aqui vai dar 45. 45 dividido por 5 dá 9. Aí, 9 não divide mais por 5, mas divide por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, aqui a gente vai ter 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, né? Vou colocar na raiz, ó. Então, vou ter raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. A gente já sabe que dá para cancelar isso aqui, né? Ó, dá para dividir e vai sobrar só 5 vezes 3, que a gente sabe que o resultado é 15. Então, a raiz de 225 é igual a 15. Na sequência, o PET traz, né, um resumo de regras, né, e propriedades da potência e da radiciação e pede que, utilizando estas propriedades, a gente simplifique e calcule o valor dessa expressão aqui. Então, nós temos a raiz de 2 ao quadrado elevado a 3, menos 3 à sexta vezes 3 à quinta, dividido por 3 à quarta, dividido lá embaixo por 3 à terceira, né? Então, vamos resolver utilizando as propriedades. Então, vamos começar aqui dentro do radical, porque eu tenho uma potência de potência, né? O 2 elevado ao quadrado elevado à terceira potência. Nesses casos, olha, eu mantenho a base, que é o 2, e multiplico os expoentes. Então, aqui, olha, eu teria... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. A raiz de 2 elevado a 6, porque 2 vezes 3 é 6, né? Menos, vou começar a aplicar a propriedade aqui também, olha. 3 à sexta vezes 3 à quinta, a gente tem uma multiplicação de potência de base igual. Nesse caso, eu mantenho a base e somo o expoente. Então, é só eu fazer 3 elevado a 6 mais 5. Isso vai dar 3 elevado a 11. E embaixo, como é divisão, olha, 3 à quarta dividido por 3 à terceira, é só eu manter a base e subtrair expoentes. Então, 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado à terceira é a mesma coisa que 3 elevado a 4 menos 1. Então, isso aqui dá 3 elevado a 1. Aqui, olha, eu posso, né, eu tenho uma raiz quadrada, então eu posso simplificar esse radical aqui. Eu posso dividir o 6 da potência pelo 2. Isso aqui vai me dar 2 elevado à terceira potência menos. Aqui vou aplicar a propriedade de novo, olha, divisão de potência de base igual. Mantenho a base e subtrai expoente. Então, aqui é a mesma coisa de eu fazer 3 elevado a 11 menos 1. Isso aqui dá 3 elevado a 10. Então, aqui eu vou ter 3 elevado à décima potência. Agora, eu vou resolver isso, né? 2 elevado a 3 é 8. É 2 vezes 2 vezes 2. E o 3 elevado à décima potência, né? Então, vai ser menos... Ele dá 59.049. E aí, eu vou subtrair, né? Então, 8 menos 59.049, o resultado vai ser menos 59.041. Tá aí a questão número 7.
Vamos para a próxima, a questão número 8, que traz algumas expressões numéricas aqui e quer que a gente as resolva. Então, são 4 expressões, eu vou colocar elas aqui do lado e resolver uma por uma. Então, a letra A é 3/5 mais a raiz de 196 sobre 2. Então, aqui, olha, eu vou ter 3/5 mais 14 sobre 2. A raiz de 196 é 14, já que 14 vezes 14 dá 196. O 14 é divisível por 2, né? Então, eu vou colocar aqui que nós vamos ter 3/5 mais 7. Soma de fração, né? Com o denominador diferente, eu tenho que achar o mínimo. Aqui é como se fosse 7 sobre 1, então o mínimo entre 5 e 1 é o próprio 5. E é aquele processo, olha, 5 dividido por 5 dá 1, vezes 3 dá 3. Mais 5 dividido por 1 dá 5, e 5 vezes 7, 35. Aqui é só a gente somar, dá 38/5. Já está na sua forma irredutível. E como o problema também pediu, né, a versão aí em decimal, a gente divide e acha 7,6. A letra B, a gente tem 54 sobre 60 mais 0,2 elevado a 1. Como que é na forma de fração irredutível e depois na forma de decimal, então a gente vai fazer tudo em fração primeiro. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou simplificar essa primeira equação. Vou dividir tudo por 6, porque vai facilitar os cálculos para a gente. Então, 54 por 6 dividido dá 9 e 60 dividido por 6 vai dar 10. Isso eu vou somar com 0,2 elevado a 1, que é o próprio 0,2, mas eu também vou colocar na forma de fração, que é 2 décimos. Aqui, fração com denominador igual, é só manter o denominador e somar os numeradores. Então, dá 11 sobre 10 e a forma decimal, aqui, né, a gente vai ter 1,1. Vou colocar aqui mesmo de preto. Então, 1,1. Essa aí é a letra B. A gente vai para a letra C, que é um pouquinho maiorzinha, um pouquinho mais complicadinha. Então, tá aqui a letra C. Ela é 28/12 menos 7/4 ao quadrado, dividido por 6/5. O colchete, esqueci de colocar essa chave aqui fechando, mas o colchete ele indica as operações que têm que ser feitas primeiro. A gente começa sempre de dentro para fora. Então, eu vou resolver a potência, depois vou resolver o que está dentro do colchete, para depois fazer a divisão. No caso aqui do 28 sobre 12, eu também vou simplificar. Isso aqui vão dar contas bem grandinhas, então o que der para simplificar, a gente pode simplificar. Então, aqui, olha, eu vou ter, começando a resolver. O primeiro eu só estou simplificando. Então, isso aqui vai dar 14 sobre 6, né? Dividir tudo por 2, menos. Vou resolver o 7/4 ao quadrado. Então, 7 vezes 7, 49. E 4 vezes 4, 16. Tudo isso vai ter que ser dividido por 6/5, né? O resultado. Então, vamos resolver o que está aqui dentro agora. Então, eu tenho 14 sextos menos 49/16. Eu preciso tirar o mínimo. Eu vou fazer isso aqui do lado, olha, vai ser tipo um rascunho, tá? Eu vou fazer a operação aqui do lado. Então, eu preciso, né, para subtrair frações com denominadores diferentes, eu preciso encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum, entre o 6 e o 16. Fatorando, olha, eu divido por 2, dá 3 e 8. Deixa eu pegar mais um espacinho aqui. Você se lembra como a gente fatora, né? Dividindo pelos números primos, olha, divido por 2, o 3 não divide, desce, dá 4. Por 2 dá 3 e 2, por 2, 3 e 1, e por fim, eu divido por 3. Então, multiplicando todos os fatores primos, a gente vai achar 48, ou seja, o MMC é 48. Agora, a gente faz aquele processo, eu vou dividir o MMC pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Então, 48 dividido por 6 dá 8, e 8 vezes 6 vai dar 112. Menos o 48 dividido por 16 dá 3, e o 3 vezes o 49 vai dar 147. Então, vou fazer aqui, ó. Então, isso aqui vai dar o resultado aqui, né? Subtraindo, olha, 112 menos 147,
Isso vai dar menos 35/48 dividido por 6/5. A gente nem precisa mais dessas chaves aqui, acho que ela não separou nada, né? Mas tudo bem. Então, eu vou ter menos 35/48 vezes 5/6, né? Porque para a gente dividir frações, a gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então, isso aqui vai dar menos 175 sobre 288. Então, é menos 35 vezes 5 e 48 vezes 6. A gente, colocando na forma decimal, vai dar um valor aproximado de 0,67. Dá um número decimal bem grande aí, então vou colocar só aproximação, tá? Então, tá aí o nosso resultado e vamos para a letra D. Então, tá bem focadinho aí, se quiser dar uma pausa e conferir a sua resposta. Então, tá aí a letra D, né? Raiz de 121 mais 3 menos 7/5 ao quadrado, dividido por 1/2, mais 2/3 vezes 3/5, dividido por 15 centésimos. E aí, a gente vai começar a resolver, então. Então, aqui, eu posso começar pela raiz de 121, que é 11. Mas, tenho que resolver o que está dentro do parêntese para elevar ao quadrado. Nesse caso, olha, é 3 e 1, então tem que tirar o mínimo, né, para fazer essa operação. O mínimo aqui, entre 5 e 1, é o próprio 5. E aí, nós vamos ter 5 dividido por 1 dá 5, vezes 3 dá 15. E 5 dividido por 5 dá 1, vezes 7 menos 7. Subtraindo aqui, a gente vai ter 8, né? Então, o resultado aqui, olha, vai ser 8/5 ao quadrado. Isso, né, dividido por 1/2 mais 2/3 vezes 3/5. A gente pode cortar aqui o 3, olha, vai ficar só 2 sobre 5. Dividido por 15 centésimos. Vamos simplificar isso aqui também, porque essa também vai dar uma continha meio grande. Então, já vou colocar aqui o mais simplificado possível. Então, 15 por 5 dá 3 e 100 por 5 dá 20. Aqui a gente fecha. Então, nós vamos ter 11 mais 8 ao quadrado, 64, e 5 ao quadrado, 25. Isso tem que ser dividido por... Aqui dentro, olha, vou ter que resolver. Mínimo entre 2 e 5 é 10. E aí, o mesmo processo. Olha, 10 dividido por 2 dá 5, vezes 1 dá 5, e 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 2, 4. Então, somando dá 9. Então, aqui dentro é 9 décimos. Eu acho que até pode tirar isso aqui que a gente já resolveu, né? Que tem que ser dividido pelo 3/20. Aqui eu já vou indicar também, eu já vou fazer essa divisão aqui. Como é que é a divisão de duas frações? Eu multiplico a primeira pelo inverso da segunda. Então, é 9 décimos vezes 20/3. Então, aqui eu vou ter 11. Não posso somar com 64, porque ele está dividindo, né? Então, vou só copiar. 64/25, dividido por... Fazendo a operação aqui, ó, a gente pode simplificar, a gente já pode cortar esse zero aqui para facilitar. E aqui também dá pra gente cortar, né? Mas eu vou fazer aqui a continha. Olha, 9 vezes 2, 18 sobre 3. Então, continuando aqui, nós vamos ter 11 mais 64/25. Vai dar dividido por 6, né? E aí, a gente já viu, vou ter que pegar mais um espaço aqui, porque vai ficar um pouquinho grande. Para a gente dividir fração é multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então, a gente vai ter 11 mais 64/25 vezes 1/6, que é o inverso aí de 6. Então, nós vamos ter como resultado 11 mais 64, né, que é 64 vezes 1 dá 64, vezes 150, que é o 5 vezes 6. E aqui é só partir para a resolução, né? Então, fração, o mínimo é 150. 150 dividido por 1 dá 150 vezes 11, vai dar 1.650 mais 64. Vou pegar mais um espacinho aqui.
dando continuidade aqui, nós vamos somar, vai ser 1.714 sobre 150, que dividindo aí, né, colocando na forma decimal, vai dar algo em torno de 11,42, aproximadamente. Tá aproximado. Tá aí, acho que deu para focar ela inteira, faltou só aqui a questão, olha, mas a resolução tá focadinha aí na sua tela. Então, você pode dar um pause, acompanhar, conferir as suas continhas aí e fazer a sua correção. Nós vamos para a próxima questão. Número 9, comprei 183 balas de chocolate e 305 balas de iogurte. Vou distribuir os dois tipos de bala em saquinhos de modo que as quantidades de bala de chocolate nos saquinhos sejam iguais, bem como as quantidades de bala de iogurte nos saquinhos devem ser iguais entre si. Todas as balas devem ser distribuídas e os saquinhos devem ter a maior quantidade possível. E aí pede para a gente responder, né? Quantos saquinhos vão ser colocados? Bom, então, a gente vai dividir as balas, né? E a gente tem que colocar o máximo possível. Então, nós vamos achar o máximo divisor comum entre 183 e 305. Nós vamos fazer o processo de fatoração para determinar quem é o máximo divisor comum. Eu vou começar dividindo por 3, olha. O 183 divide por 3 e dá 61. O 305 não divide, então eu desço. No caso do MDC, eu só vou considerar os fatores primos que dividirem ambos os valores aqui. Como o 3 não divide, eu não o considero. Aí, na sequência, olha, não divide mais por 3, eu vou tentar por 5. O 61 não divide por 5, mas o 305 divide. Dá exatamente 61. Agora, 61, que é o número primo, vai ser dividido por ele mesmo. 61 por 61 dá 1 e 61 por 61 dá 1. No caso aqui, olha, o 61 é o único divisor comum. Então, ele é o MDC. É o máximo divisor comum entre 183 e 305. Ou seja, é possível formar aí 61 saquinhos, né? É divisor aí dos dois números, o maior divisor comum entre os dois números. A letra B quer saber a maior quantidade de bala de chocolate que cabe em cada saquinho. Então, é só dividir, olha, são 183 balas, nós vamos dividir por 61 saquinhos. Então, a quantidade máxima de balas aí que vai caber de chocolate é 3. Então, são 3 balas em cada saquinho. A letra C quer saber a maior quantidade de balas de iogurte que deve colocar em cada saquinho. Então, é 305 dividido por 61. Vão dar 5 balas. Então, tá aí a questão número 9. Vamos para a 10, que essa semana ficou bem extensa, né? A professora reuniu todos os alunos do 8º ano no pátio da escola para realizar uma atividade esportiva. Havia 532 meninas e 456 meninos. Ela pediu para organizar a maior quantidade possível de grupos, de modo que todos tenham a mesma quantidade de meninas e de meninos. Quantos alunos deve ter em cada grupo? Então, novamente, falou dividir no máximo possível, estamos falando do MDC. Então, a gente vai calcular o máximo divisor comum entre o número de meninas, que é 532, e o número de meninos, que são 456. Vou fazer o processo de divisão. Vou começar dividindo por 2, os dois são pares, então aqui vai dar 266, e o 456 também divide por 2, vai dar 228. Então, este número aqui, ó, dividir os dois fatores, ele vai ser considerado para o MDC, número que continua acontecendo. Cabe 2 de novo, e ao dividir nós vamos ter 133, e o 228 também divide, vai dar 114. Então, aqui, olha, dividir os dois, ele conta para o MDC. Vai caber 2 de novo, só que dessa vez o 133 não é divisível por ele, só o 114, que vai dar 57. Então, esse 2 aqui não entra para o cálculo do MDC, porque ele não é comum aos dois fatores aqui, aos dois números, né?
Aí vai caber agora 3. E o 3, ele vai dividir o 57 apenas. Então, 133 desce. E 57 dividido por 3 dá 19. Agora vai caber 7. Então, 3 também não entra. 133 dividido por 7 vai dar 19 e eu desço 19. Aí vai caber o próprio 19, que é o número primo, né? Vai dar 1 e 1. E o 19 aqui entra para a conta porque ele dividiu os dois. Então, aqui no caso, olha, o máximo divisor comum vai ser a multiplicação desses fatores que nós marcamos, né? Que são que dividem os dois números. Então, o MDC aqui no caso, o máximo divisor comum vai ser 76. E aí, para definir, né, tem que ter quantos alunos tem que ter em cada grupo, nós vamos fazer a divisão. Então, no caso das meninas, são 532 dividido por 76, que é o máximo divisor comum. Então, nós vamos ter 76 grupos aí, né? Então, nós temos 7 meninas em cada grupo. No caso dos meninos, são 456 dividido por 76, nós vamos ter 6 meninos. Então, o total de alunos em cada grupo vai ser 7 mais 6, ou seja, 13 alunos. Tá aí a número 10. Vamos para a próxima, questão número 11 agora. Tem uma coleção de bolinhas de gude que podem ser distribuídas igualmente, sem sobra, entre 9, 12 ou 18 pessoas. Sabendo que a coleção tem menos de 40 bolinhas de gude, quantas bolinhas eu possuo? Bom, nesse caso, a gente vai trabalhar aí com o mínimo múltiplo comum, né? Então, nós vamos saber aí quem é o mínimo múltiplo comum entre o 9, o 12 e o 18. E a gente sabe que esse número de bolinhas aí tem que ser inferior a 40, né? Mas vamos fazer o cálculo aqui, ó. Então, a gente vai ter aqui, começando a dividir por 2, desce o 9, 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9. Cabe 2 de novo. Dá 9, 3 e 9. Agora cabe 3, vai dar 3, 1 e 3. 3 novamente, 1, 1 e 1. Multiplicando, lembrando que para o MMC a gente multiplica todos os fatores, diferente do que a gente fez lá no MDC, tá? Então, multiplicando tudo isso, olha, dá 36. Então, ele tem aí 36 bolinhas de gude. E tá de acordo, né? É menor que 40 e múltiplo aí dos 3 valores. Então, 36 bolinhas de gude. Vamos para a questão número 12, a nossa última questão. Ela diz que 2 atletas nadaram e anotaram a distância percorrida durante o treinamento. Quer que a gente calcule a distância percorrida em metros, né, de cada um dos atletas e qual deles realizou o maior percurso. Então, vamos calcular do primeiro atleta. Tem menos 2 terços elevado a menos 4. Então, já vou fazer a operação aqui, ó. Se tem o expoente negativo, eu inverto e elevo a expoente positivo. Então, vai dar menos 3 meios elevado a 4, vezes 30, que é a raiz de 900, mais, aqui dentro, a gente vai ter 2 a terceira, que é 8. 5 elevado a 0 dá 1, então 8 vezes 1 dá 8. E menos 2 ao quadrado, que dá 4. Então, menos 3 elevado a 4, a gente já vai resolver também. Vai dar 81 sobre 16. Vezes 30, mais 2, né? Que é 8 dividido por 4. Aqui a gente já pode fazer a operação. Não vou mexer com, ver se dá para simplificar, não vou fazer direto. Então, 81 vezes 30 vai dar 2.430 sobre 16, mais 2. Aqui eu já dividi, tá? Isso aqui vai dar 151,800. Deixa eu corrigir aqui, não é 300, é 875. Eu vou somar isso com 2. Então, a gente vai ter aqui, ó, como resultado do atleta 1, 153,8
1,87 quilômetros. Como disse que quer em metro e o primeiro está em quilômetro, acho que a gente já pode fazer essa conversão, né? Então, para a gente pegar 153,87 metros e passar para metro, é só a gente dividir, multiplicar por 1000. Então, eu vou ter aqui um total de 153.870. É andando com a casa, né? Por 1000 por 3, eu ando 1, 2, 3, acrescento um zero. Então, deu 153.870 metros. Agora, eu vou fazer o cálculo do atleta 2 para ver aí se ele, né, se ele teve um tempo maior, né? Se ele treinou mais. Acho que era natação, né? A questão era sobre natação. Qual deles realizou o maior percurso? É isso. Então, vamos lá para o atleta 2. A gente tem a raiz de 484. Então, já vou começar aqui calculando. Já dá para calcular ela. Dá 22. Vezes 100, que é 10 ao quadrado, menos. O menos 5 elevado a menos 3, a gente vai inverter, olha, vai dar menos 1/5 elevado a 3 positivo. Vezes 10.000, que é o 4 elevado à quarta potência. Aqui vai dar 22.000, eu posso multiplicar. Então, 1, 2, 3. Aliás, desculpa, 2.200, não é 1.000, é 100. Então, aqui dá 2.200 menos. Aqui a gente vai ter, olha, aqui dentro, menos 1 sobre 125. 1/3 é 125. E vou multiplicar isso por 10.000. Aqui vai dar 2.200 menos. Aqui a gente pode dividir já o 10.000 por 125, vai dar menos 80. E agora, menos com menos é mais, então eu vou ter 2.200 mais 80. Ou seja, o percurso aqui do segundo atleta, né, vai ser 2.280 metros. Já está em metro, eu não preciso aí mais me preocupar com a conversão. E a gente já consegue comparar, né? Então, 153.000 metros para 2.800 metros, o atleta A fez um maior percurso, né? Atleta 1, né? Então, tá aí a resposta. O atleta 1 fez um maior percurso. Então, aí, finalmente, a gente encerra a primeira semana de correção. Ficou bem grande mesmo. Mas eu espero que vocês não desanimem, continuem com seus estudos, se inscrevam e compartilhem o vídeo, curtam o vídeo, né? Compartilhem com os amigos e a gente se vê na próxima semana de correção.